Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o plano de trade. Vou trazer uma abordagem e uma perspectiva que eu sempre trago no meu dia a dia, tanto na parte operacional quanto na parte psicológica, e eu tento passar ao máximo isso para vocês, para trazer para vocês também um conforto emocional e psicológico. A todo momento, nós vemos aí fora do ambiente do curso, mas entre os educadores e outras pessoas, eles pregando que é fácil viver de mercado e é fácil ficar rico, né? Rico que eu digo milionário, né? Atingir o primeiro R$ 1 milhão aí, fazendo as operações day trade dentro do mercado financeiro. E eles passam essa realidade como se fosse algo muito comum e corriqueiro, né? Algo muito fácil de ser feito, algo muito fácil de ser realizado, sem necessitar um preparo maior, um tempo maior e, principalmente, uma estrutura financeira maior, né? A gente acaba correndo o risco de usar o capital que a gente tem, alavancar ele por centenas de vezes até, para chegar a um objetivo que talvez não possa ser palpável, buscando um trabalho de enriquecimento no curtíssimo prazo, tá? Por isso pode ser muito perigoso, e por isso eu acredito que existe essa estatística dos 90%, que esses 90% das pessoas que não conseguem sobreviver do mercado porque elas arriscam o capital em detrimento do tempo. O tempo é um bem precioso que nós temos, e nós temos que aprender a usar esse tempo a nosso favor. Na última aula, nós falamos sobre o objetivo, sobre a metodologia, sobre o gerenciamento de riscos, e sobre a estratégia de negociações e sobre a importância do trade log. Depois nós vamos aprofundar nessa questão do trade log, vou mostrar para vocês como eu faço. É uma planilha bem simples, tá? Eu não uso esses dados das plataformas para fazer o trade log. Em um passado não muito distante, eu fazia trade log de tipos de operação, eu mapeava essas operações para saber quais que tinham um índice de acerto maior do que as outras, e aí eu potencializava as operações em cima dessas operações. Então, por exemplo, se eu tenho uma operação que tem um maior índice de acerto, eu aumentava a mão nessas operações e assumia um risco maior. Depois eu fui entender que para o meu operacional e emocional, às vezes trabalhar desse jeito não era o ideal, porque em detrimento de uma operação ou outra, essa parametrização começou a dar errado. Não a dar errado, mas não funcionar da maneira que eu gostaria. Então, às vezes, uma operação com menor índice de acerto dá um risco-retorno muito melhor do que aquela com maior índice de acerto. E até eu identificar isso, né, passava-se um mês, né, um contrato ali. E, às vezes, se o mercado está direcional, eu chegava até a perder todo esse movimento, entre aspas, porque à medida que o mercado vai andando, ele vai mudando seus níveis de preço. E mudando os níveis de preço, a gente consegue identificar também uma mudança de movimentação do mercado em cima de toda aquela estrutura que nós já conhecemos e já vimos anteriormente. Então, hoje em dia, meu trade log tem lá as operações e a intenção é diminuir os custos para potencializar o ganho em todos os sentidos. Tá? Eu não tenho mais esse trade log percentual de índice de acerto que vale a pena e que não vale a pena fazer, não. Porque eu já tenho isso bem consolidado no meu mindset e no meu operacional. Mas, saindo desse assunto, eu vou propor para vocês um estudo, para nós estudarmos aqui em conjunto um modelo operacional para que vocês entendam de uma vez por todas, possam, né, desenvolver para vocês mesmos um método e um estudo financeiro, uma meta financeira para daqui a 4, 5, 15, 20 anos na frente, tendo em vista a base do conhecimento de vocês. Confesso que essas metas na minha cabeça foram mudando a partir do meu conhecimento de maneira geral. Eu acredito que com vocês vai ser a mesma coisa. À medida que vocês vão amadurecendo e acumulando capital, as coisas também vão mudando. Então, eu vou trazer para vocês esse estudo em cima da minha perspectiva. É algo muito simples, né? Algo planilhado, que não reflete 100% a realidade, mas vocês vão perceber que é algo muito palpável e plausível para ser feito no dia a dia. Vamos supor que nós temos um valor inicial, tá? Nós estamos começando no mercado agora. Um valor inicial operacional de apenas R$ 150.
Tá? Nós não temos um capital largo, nós temos R$ 150. Às vezes, aquela pessoa que chega no mercado sem ter um tempo para operar full time, né? E tem uma outra fonte de renda, mas ela quer conhecer o mercado, ela já tem um conhecimento teórico, e aí vai começar a rentabilizar o pouco capital que tem e o pouco capital que dispõe para fazer isso. Mas, por ser um capital baixo, vocês vão entender que vale uma busca de um risco-retorno, um percentual de exposição maior, porque repor R$ 150, né, de certa forma fácil, tendo em vista que hoje em dia a gente vai ao cinema ou fazer qualquer coisa nesse sentido aí, já vão R$ 70, R$ 80. Então, R$ 150 não é nada de outro mundo, é um capital relativamente baixo para quem se dispõe a entender o jogo ali e operar. Começar a entender o que é ganhar dinheiro para poder potencializar e trabalhar as operações da melhor maneira possível. Então, com esse capital de R$ 150, nós vamos ter uma meta diária de apenas R$ 50. E voltando a frisar, como o valor é muito baixo, nós podemos assumir um alto risco, né? Nesse caso, como a meta diária é de R$ 50, nós podemos assumir 3 dias de perda. Né? Então, se nós perdermos 3 dias seguidos, nós perdemos a nossa meta. No futuro, vocês vão ver que essa porcentagem proporcionalmente vai aumentando e vai chegar num ponto em qual eu acho muito confortável, que foi falado nas aulas anteriores, onde expor até 20% do capital é fácil recuperar e não abala o nosso psicológico. Então, a gente vai ficar limitado nisso ao mês, tá? Mas, por enquanto, nós vamos assumir um risco maior, porque R$ 150 é um capital muito baixo e a pessoa, para juntar isso, não precisa ficar meses fora do mercado até voltar ao jogo. Então, eu acho que vale o risco, até porque uma meta de R$ 50 com um mini contrato é algo muito plausível e relativamente de médio para fácil de se fazer. Não precisa buscar grandes operações. Se a gente fizer o arroz com feijão aí do dia a dia, eu acredito que R$ 50 seja plausível e algo relativamente de médio para fácil, né, de se fazer no nosso dia a dia. Considerando que nós temos aí 20 pregões no mês, né, 20 dias de pregões dentro do mês, vai ter meses que a gente vai ter um número maior de pregões, 21, 22, e não tem meses que vai ter um número menor de pregões. Mas para estatística eu coloquei 20, só que nós vamos ter uma perspectiva de 14 pregões positivos e 6 negativos. Né? Então, se nós ganhamos 14 vezes e perdemos 6 vezes o valor, acaba que 6 pregões são anulados, 6 pregões positivos são anulados. Então, nos sobram apenas 8 pregões de lucro. Nosso cálculo vai ser com apenas 8 pregões de lucro. Vocês vão entender, né, e vão ver na prática, no relatório de vocês, no dia a dia de vocês, que 8 pregões de lucro dentro do mês é o necessário, né, para sair de um mês bastante positivo. Mas com o tempo vocês vão potencializando isso e vocês vão chegar a 90% do mês positivo. Vocês vão estopar aí 1 ou 2 dias no máximo, tá? Digo stop diário. Tá? Vai ser difícil, e depois de um tempo vai ser difícil, se vocês trabalharem direitinho, vai ser difícil vocês estoparem o dia acima da sua perspectiva. O que você não pode deixar é fazer com que o seu ganho seja muito menor que o seu stop. Então, se sua meta diária é R$ 50, seu stop vai também trabalhar com R$ 50, topou o dia, acabou, sai da tela, vai fazer outras coisas, e amanhã, no outro dia, nós temos mais mercado aí, tá bom? Então, trabalhando nessa perspectiva, iniciando o nosso primeiro ano, com valor inicial de R$ 150, no primeiro mês, nós temos uma meta diária de R$ 50, calculando 8 pregões de lucro no mês, nós vamos conseguir acumular um capital de R$ 400 só no mês. Nossa, mas R$ 400 isso não é nada, não dá nem para me chupar uma bala. Mas é mais do que palpável e plausível para aprender o jogo. Em um mercado, em um cenário onde você é perdedor consistente ou empatador consistente, quando você tem um lucro de R$ 400, um lucro teórico, né? Óbvio que vai entrar a plataforma, vai entrar outras coisas aí. Mas isso traz uma segurança muito grande para você e você continua ali naquela perspectiva de ir melhorando sempre à medida que seu capital for aumentando. Então, no mês anterior, nós tínhamos R$ 150,
com lucro de R$400 desse mês, nós temos um capital total aí de R$550 para o próximo mês. Poxa, foi um lucro extremamente fora do comum. Por quê? Nós rentabilizamos os R$150 quase 3 vezes, né? E aí, agregando o valor total, dá quase 4 vezes, né? O valor total inicial. Então, a gente já começa muito bem mesmo. No segundo mês, a perspectiva aumenta um pouquinho, a gente aumenta essa meta de R$50 para 80, porque entra aquela situação, poxa, se nós conseguimos fazer R$50 para fazer 80, o que nós precisamos? Não precisa, às vezes, nem de aumentar a mão, né? A gente só alonga um pouquinho mais as operações, potencializa as operações para fazer com que essa meta diária de R$80 passe a ser plausível. E aí, no final do mês, nós temos um lucro de R$640, e junto com o valor acumulado do mês anterior, nós passamos a ter 1.190. No terceiro mês, a gente pode aumentar a nossa meta. Por quê? Porque o nosso capital ainda é baixo, apenas R$1.190. Então, se a gente perder esses R$1.190, a gente não corre muito risco. E aí, aquele valor inicial, que seria de 3 pregões ruins para te tirar do mercado, tendo uma meta de R$120 ali, com R$1.200 praticamente, a gente vai precisar de 10 pregões já para nos tirar do mercado. Então, à medida que a gente vai acumulando capital, a gente vai aumentando a nossa meta e automaticamente a gente aumenta a nossa sobrevida também, porque a nossa exposição não está proporcional ao nosso ganho, né, inicial. Então, a nossa exposição está diminuindo. Então, poxa, para quem não ganhava nada, para quem não tinha nada do mercado, entrou com R$150 e depois de 3 meses está com R$2.000, é algo de outro mundo. Se você botar R$50 na poupança, ou R$150 na poupança, ou na renda fixa, você vai rentabilizar depois de 3 meses aí 2,5% estourando. 1% de R$150 não é nada, não é verdade? Então, se tivesse na renda fixa, você não tinha ganho nada. E você aproveitou esse tempo e esse potencial que você tem no mercado financeiro para transformar esses R$150 em R$2.150 em 3 meses. Olha que coisa legal. Né? Ah, mas isso é muito pouco, eu preciso viver disso, minha família está me pressionando. Aí vem a questão da realidade. Para você viver do mercado, você tem que estar preparado para isso. Ainda mais se você tem família, tem tudo isso, toda essa pressão por trás, você precisa ter uma estrutura financeira que te proporciona, pelo menos, você ter um tempo para estudar, absorver o conhecimento e ir desenvolvendo em cima disso aí, tá bom? No quarto mês, a meta sobe para R$170, o lucro já sobe para 1.360 e no valor total dos 4 meses, 3.510. No quinto mês, já está com 1.800, 5.350. No sexto mês, né, um lucro de 2.400, que agregando dá 7.750. No sétimo mês, você tinha uma meta diária de R$380. Você vai ver que R$380 é um capital alto, uma exposição alta para o capital total de R$7.750. Mas você pode perder praticamente aí, os 20 dias, que o máximo que acontece é você perder tudo que você ganhou no mês, nesse tempo de mercado. O que não pode deixar acontecer é a pessoa botar lá R$10.000, tomar 4 stops de 3.000. 3 stops de 3.000 que seja. Que é o que acontece com a maioria das pessoas. Né? Então ela fica um bom tempo andando de lado, e aí 3 dias ela se permite sair do mercado com um capital de R$10.000, o que não é saudável. Mas aqui a gente está indo, ó, devagarinho. O primeiro ano não é para fazer dinheiro, gente, é para aprender o jogo. Por isso, a gente vai trabalhar menor, e à medida que a gente vai ganhando confiança, acumulando capital, que nem era nosso, era do próprio mercado, nós entramos com R$150, já temos 10.000. E a gente pode potencializar esse ganho cada vez mais. Então, no oitavo mês, nosso capital passa para 14.550. No nono mês, 19.110. E no décimo mês, R$24.550. Então, aquele capital de R$150, no décimo mês vão ser 24.550. Por que eu vou colocar só 10 meses, gente? Porque eu vou entender que a gente tem um mês de prejuízo. Então,
para não fazer uma conta exata de qual mês foi o prejuízo e qual mês foi o ganho, eu vou botar anulado aí um mês de ganho, um mês de prejuízo, tá? Uma conta de R$ 24.550. Se você for trabalhar essa questão financeira dentro de um período consistente, vocês vão perceber que vocês vão fazer 12 meses de lucro, então o capital vai ser mais alto ainda. Então o nosso primeiro ano foi um ano onde nós começamos com R$ 150, assumimos uma exposição gigantesca, mas nós fomos assumindo essa exposição à medida que nós fomos acumulando capital. E terminamos o ano com R$ 24.550. Se a gente diluir esses 24 mil durante 12 meses, né, vai ser um salário de aproximadamente aí R$ 1.800, R$ 1.900, não sei. Não é muita coisa, mas é o tempo para você aprender o jogo. Ah, mas a partir daí, se eu conseguir ganhar R$ 680 com capital, eu posso aumentar minha mão e fazer R$ 3.000 já com um ano de mercado. Pode, mas entra aquela equação. Se você expor o seu capital com um ano de mercado, não vai ter tempo de você acumular capital. Quando eu comecei no mercado, o que eu comecei a fazer? Além da exposição financeira do trabalho do dia a dia, eu fazia aportes mensais. Então, eu tirava um capital que sobrava no meu mês e colocava no mercado para quê? Para acelerar esse processo. Tá? Só que eu ia acelerando o processo com um capital maior, mas eu trabalhava como se eu tivesse o capital real. Então, vamos supor, eu consigo colocar lá R$ 1.000 por mês, mas eu só fiz R$ 5.000 no mercado. Então, se eu tivesse acumulado 10, 12 mil, mas eu só fiz 5 mil, eu vou trabalhar, por enquanto, apenas os 230, né? Ou os R$ 300 proporcionais aos 5 mil. Os outros eu estou acumulando. Para quê? Para mim chegar a um capital maior para poder potencializar esse ganho depois com mais conhecimento e mais facilidade. Então, esse é o nosso primeiro ano, né? De R$ 24.000. É uma valorização absurda do capital inicial. Vocês viram que a gente começou a trabalhar o primeiro e o segundo mês com algo nada fora do comum. O quarto, quinto mês para frente fica mais difícil? Fica. Mas nós temos que levar em consideração que aí o dinheiro que a gente está arriscando já é o dinheiro do próprio mercado. Então isso vai dar um controle emocional para a gente muito maior. A gente não tirou dinheiro hora nenhuma do mercado. Em contrapartida, a gente vai usar ele para se alavancar. Porque se der qualquer coisa errada, você na verdade não perdeu, você não precisa desse dinheiro. A intenção foi acumular o máximo que deu. O que nós fizemos nessa questão do segundo ano, gente? Vocês podem perceber o seguinte, vou voltar para o primeiro ano. Ó. Nós terminamos o primeiro ano, né, o 10º mês ali, com uma meta diária de R$ 680. Uma exposição para um capital de R$ 24.550. Só que no nosso segundo ano, nós vamos diminuir a nossa exposição diária. Nós vamos diminuir a nossa meta diária e essa exposição vai diminuir também. Por quê? Porque a partir do segundo ano, nós vamos pensar em preservar o capital. Então, aquela exposição que era alta no primeiro ano, no segundo ano, a gente vai diminuir essa exposição apenas para 2% ao dia. Então, se a gente perder todos os dias do mês, vamos supor os 20 dias, nós vamos expor 40% do nosso capital. É muito? É. Mas se você fizer a conta e ver que hoje em dia a maioria das pessoas expõe muito mais que isso, então no segundo ano nós já estamos trazendo a realidade proporcional ao nosso financeiro. Já no segundo ano, mesmo buscando 2% ao dia, no final dos 10 meses a gente vai ter um capital interessantíssimo. Por quê? No primeiro mês, apenas R$ 491 por dia vai nos trazer R$ 3.900 mensal. Aí, esse valor mensal é maior que, provavelmente, a vida salarial de muitos. Esses 3.928 mensais, somado aos 24.550, dá 28.478. E aí a gente aumenta para 570, no terceiro mês do segundo ano para 661, no quarto mês 776, no quinto mês 889, no sexto mês, então 1 ano e meio de mercado, a gente já está com R$ 51 mil acumulados, sem se expor praticamente, se expondo pouco. E aí com R$ 51 mil acumulados, a gente vai fazer R$ 1.000 por dia. É muito?
no meu ponto de vista hoje em dia, mas se você parar para pensar que esse dinheiro é todo do mercado, você não tirou nem um centavo do seu bolso para chegar nessa rentabilização, tá perfeito. E aí, fazendo isso aí, com 1 ano e meio de mercado, sem fazer aporte, ganhando R$ 8.250 por mês, já dá para você viver tranquilamente no mercado. E ainda sobra metade para você guardar, vamos supor, né? Mas é aquela coisa, cada um sabe de si, né? Vamos falar dos valores brutos aí, e vocês vão perceber que vocês não vão ter 6 pregões de prejuízo no mês. Vocês vão ter máximo 2. E aí, no final do ano, aquele capital que era apenas de 24.550 vai ser um capital de R$ 108 mil, cara. Imagina um cara que está começando aí com R$ 24 mil, expondo apenas 2% do capital, fazer R$ 100 mil dentro de um ano, apenas com 10 pregões positivos. É algo de outro mundo. Então, se a gente começa com R$ 28 mil no ano, para fazer no primeiro mês apenas 491, no final do ano a gente vai estar fazendo 1.800, mas a gente está arriscando 90 mil. Então, a gente não precisa aumentar o nosso ganho em detrimento do capital total. A conta é equilibrada, é exponencial. À medida que você aumenta seu capital total, você aumenta sua meta diária. Aumenta o capital total, aumenta sua meta diária. E vai crescendo. E no segundo ano a gente tem R$ 108 mil. E aí, uma exposição de 2% ao mês também começa a ficar desnecessária. Porque agora é mais do que justo você o quê? Resguardar o seu capital. Aí você vê, fulano de tal começou com 15 mil, fez 250 mil em 4 meses. Beleza. Mas eu vou mostrar para vocês que se a gente seguir o feijão com arroz ao longo de 5 anos, vocês não precisam correr risco de perder o seu capital. E eu tenho certeza que essa pessoa, num longo prazo, não vai conseguir acumular o mesmo capital do que vocês, se vocês agirem com o pé no chão. Por quê? Porque ela vai ter os altos e baixos. Uma pessoa que arrisca ganhar R$ 250 mil em 6 meses, ela arrisca perder R$ 250 mil em 6 meses. E chega a um ponto que você não pode perder o seu capital, ele é o seu maior bem. No terceiro ano, nós já voltamos àquela meta diária para baixo. Então, o nosso salário vai diminuir e, em contrapartida, o nosso capital aumenta. E aí a nossa segurança também aumenta. E aí a gente passa a expor o quê? Apenas 1% do nosso capital por mês. Desculpa, por dia. O que dá 20% do capital ao mês. Então, se você perder 20 dias seguidos, você expor só 20% do seu capital. E esses 20% do capital, você precisa de aproximadamente 25% para recuperar. Então, é fácil. Você não precisa preocupar para recuperar. O outro mês bom você recuperou. Só que, estatisticamente, vai ser difícil você perder com o stop loss do dia todos os dias durante o mês inteiro. Você vai arriscar muito pouco do seu capital. Mas, mesmo assim, no final do ano, você vai fazer mais de 100% dele. Levando em consideração apenas 10 meses. Nós temos 12. E vocês vão perceber que, por mais que vocês fiquem negativos no mês, vocês não vão atingir o limite de loss do mês também. Vocês não vão perder todos os dias. Quarto ano de mercado, a gente vai ter R$ 252 mil. A nossa meta diária é 2.338. Então, R$ 2.000 aí vai te proporcionar, no mínimo, R$ 18 mil por mês. Vai ter mês que vocês vão fazer 40, vai ter mês que vocês vão fazer 50, sem expor o capital total que foi conquistado durante 3 anos de muita luta e batalha. E aí a gente vê amigos que estão há 3 anos nesse mercado aí, vocês devem ter amigos de internet, amigos de fórum, amigos de Telegram, de WhatsApp, de 2015, 2016, e você vê os caras estão patinando até hoje, os caras não saem do lugar. Por quê? Porque a maioria não aceita começar pequeno lá atrás, a maioria não aceitou proteger o capital lá atrás. Então, alguns ganharam 1.000, 2.000, 3.000, 15, 20 mil, depois perderam tudo em 3 pregões. Uma pessoa que começa com R$ 100 mil no mercado, se ela buscar já 1% ao mês, ao dia, sensacional. Mas para isso ela precisa de adquirir experiência. Então ela não pode também começar com R$ 100 mil, buscando R$ 1.000 ao dia, porque é um pouco desproporcional. E no quinto ano, gente,
seguindo essa premissa, 1% ao dia só, de disposição. R$ 1 milhão. No quinto ano, R$ 1 milhão, gente. Fazendo, né, 8 pregões de lucro no mês, fazendo apenas 10 meses positivos e arriscando apenas 1% do capital por dia, em 5 anos, R$ 1 milhão. E aí, quem não quer ficar milionário em 5 anos? Volto a falar, é um pouco fora da realidade, essa pessoa também não pode acumular todo esse capital, ela precisa do dinheiro para viver. Mas a partir do quarto ano, ela já está ganhando dinheiro acima da média da população. Ela está ganhando R$ 18 mil por mês, cara. R$ 18 mil por mês eu considero um bom salário. E aí, com R$ 1 milhão, você está fazendo 10 mil por dia. E aí, com R$ 1 milhão, você já sai dessa questão desse 1% aí, no sentido de você consegue rentabilizar esse dinheiro de maneira com que você tenha 1% ao mês, com ele parado, que vai te dar uma renda de R$ 10 mil por mês. Então, aí sim você vai conseguir viver do seu rendimento. Boa parte da sua vida, do seu estilo de vida, vai vir do rendimento automático dos R$ 1 milhão ali, ó. E tudo que você rentabilizar no mercado é seu. Se você conseguir fazer 80 mil no mês, mais 10 mil que você tem lá, poxa. Quem quer mais que isso? 90 pau por mês, né? E a conta é exponencial. Agora, vamos diluir isso em mais tempo. Vamos diluir isso em mais 2, 3 anos. Aí vamos botar 1 milhão em 7, 8 anos. É algo maravilhoso. E aí a gente para e pensa, poxa, quantas pessoas não trabalham aí 30 anos, até 65, até 70, 75 anos aí para uma aposentadoria de R$ 1.000, cara. Então o cara contribui ali 30 anos, não consegue acumular R$ 100 mil para ter R$ 1.000 por mês, para viver de um salário mínimo. Nós temos a faca e o queijo na mão, né? Eu estou mostrando para vocês, pode não ser a realidade, mas entendam que vocês não precisam arriscar o capital de vocês para no médio, longo prazo ser ricos, ficarem milionários. Botar que demore mais 50% disso aí, 7 anos e meio, 8 anos. Vocês não querem. Vocês só precisam o quê? Continuar no jogo e proteger o capital de vocês. Porque vai chegar num ponto da equação que 1% do seu capital vai ser um valor expressivo para você ganhar no dia. Mas para isso você tem que ter o capital, né? E é isso que eu quero trazer para vocês. Essa perspectiva diferente nesse sentido também, porque eu estou vendo pessoas que com R$ 10 mil assumindo stop de 1.500, stop de R$ 2 mil dentro de um dia. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Corte as perdas. Vocês estão arriscando o capital de vocês. O capital é o maior bem que vocês têm. Vocês precisam acumular. Um dia ruim é um dia ruim. Um dia ruim você vai perder o que se propôs a perder no dia. Você não pode se propor a perder grande porcentagem do capital de vocês. Infelizmente, eu vejo isso todos os dias. Saiu do plano. Um stop vai tomar o seu dia inteiro. Então você vai perder o dia inteiro. Fazer o quê? É tudo questão de perspectiva e de escala. Ao tempo todo, eu estou falando para vocês que o stop é o quê? Ele serve para cortar a perda. Então, ele vai cortar ali um pedacinho, né, da sua renda, mas evitando que você realmente perca, tendo em vista que você está errado naquela ideia inicial. Ou então aquela ideia inicial deu errado. Às vezes a sua visão está certa, mas aquela ideia inicial deu errado. Então você tem um stop para cortar ali. O stop da operação evita que você perca o dia. O stop do dia evita que você perca seu capital. Uma está inserida dentro da outra. Vocês têm que enxergar isso. Vocês não podem perder 10 dias de ganho, 15 dias de ganho, um mês inteiro de ganho em uma única operação que engoliu vocês. Entenderam? A gente tem que ser pé no chão e voltar para a realidade e fazer com que isso seja
Isso que eu digo assim, um mercado seja prazeroso e rentável. A intenção foi fazer mais um brainstorm com vocês aí, trazer um choque de realidade, para vocês entenderem que não precisa de muito para ser bem sucedido. Né? O que a gente precisa fazer é acumular o capital e permanecer vivo. Se você consegue permanecer vivo durante um longo período, você vai juntar dinheiro durante um longo período, e acrescentando a experiência também, que é importantíssima nesse sentido.